Todo mundo acha que a pior dor é a física. Um corte, uma pancada, uma fratura. Mas não é. A pior dor é aquela que você não consegue contar pra ninguém. Aquela que arde no silêncio do seu próprio quarto. Que te acompanha no banho, na escola, no travesseiro. A dor que te faz desejar desaparecer. E no meu caso, essa dor tinha nome, voz, cheiro. E dormia na mesma casa que eu. Meu pai não era um monstro de aparência. Não tinha garras, nem dentes afiados. Ele usava camisa social, sapato engraxado e um sorriso gentil que enganava todo mundo. Mas à noite, ele se transformava. E sabe o que mais doía? Não era o que ele fazia comigo. Era o fato de ela estar lá, minha mãe, encostada na porta, imóvel, como se assistisse a um filme, como se tudo fosse parte de um ritual. E, por algum motivo que até hoje me persegue nos sonhos, ela parecia gostar. Eu tentei fugir, tentei gritar, tentei implorar, mas ninguém escutava. Nem os vizinhos, nem os professores, nem os parentes. Era como se a minha dor fosse invisível. Até o dia em que minha avó veio nos visitar. E o olhar dela foi a primeira coisa que me deu esperança. Porque, ao contrário dos outros, ela viu. O que aconteceu depois? Ninguém jamais imaginaria. Nem eu. Porque o que minha avó fez naquela noite mudou tudo. E quando você descobrir o final dessa história, vai entender por que o silêncio pode ser a arma mais cruel ou a maior salvação. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Deixa seu like para fortalecer esse canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Agora segura firme, porque a história que você vai ouvir não vai sair da sua cabeça. Nunca mais. Meu nome é Clara. E eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha tão pequena que se alguém espirrasse no centro, o bairro todo dava saúde. Lá, todo mundo se conhecia. E ninguém acreditava que coisas ruins aconteciam de verdade. A maldade parecia ser algo das novelas, das capitais, das manchetes de jornal. Mas não era. Minha infância parecia comum por fora. Eu tinha 2 tranças, fininhas amarradas com fitinhas vermelhas que minha mãe fazia toda manhã, antes de me mandar para a escola. Ela usava o mesmo perfume todos os dias. Um cheiro doce e enjoativo que impregnava na casa. E meu pai, sempre arrumado, barbeado, sapato, brilhando. Ele era o tipo de homem que todos elogiavam. Educado, trabalhador, respeitado na comunidade. O tipo que todo mundo chamava de exemplo de pai de família. Mas o que as pessoas não sabiam é que por trás daquela fachada de perfeição se escondia um ritual silencioso que acontecia todas as noites. Sempre depois que as luzes da casa se apagavam. Na hora do jantar, ele era gentil. Me perguntava como tinha sido meu dia. Elogiava meu desempenho na escola. E minha mãe, sempre calada. Ela comia devagar, olhando para o prato. Às vezes sorria de canto, mas raramente me olhava nos olhos. Era como se fosse espectadora de tudo. Como se não fizesse parte da família, mas sim da plateia. Eu não entendia aquilo quando era criança, mas eu sentia. Sentia que alguma coisa estava errada. Que o jeito como meu pai se aproximava de mim não era o jeito que os outros pais se aproximavam das filhas. E mais do que isso, o que me machucava de verdade não era a presença dele, era a ausência dela. Porque ela via, ela sabia. O quarto era simples, 2 camas, a minha e a dos meus pais. Durante o dia, era só um quarto qualquer. Mas à noite, virava um cenário de pesadelo. E o mais estranho era que, no início, eu achava que era normal. Ele dizia que era carinho, que só ele podia fazer aquilo comigo porque eu era especial. E eu queria acreditar que era verdade. Porque se não fosse, significava que o mundo era um lugar horrível. E eu não queria viver num mundo assim. Eu lembro do primeiro dia em que minha avó veio nos visitar. Ela era uma mulher forte, daquelas que falavam pouco, mas que olhavam fundo. Quando entrou em casa, ela me abraçou e demorou mais do que o normal. Olhou nos meus olhos e perguntou: "Você tá comendo direitinho, Clara?" Eu disse que sim, mas não consegui sorrir. E naquele momento, eu vi a expressão dela mudar. Foi sutil,
Mas eu percebi. O jeito como ela olhou para minha mãe, como se estivesse tentando decifrar algo que já suspeitava. E minha mãe desviou o olhar. Nos 3 dias que minha avó ficou conosco, meu pai dormiu no sofá da sala. Disse que era por educação, para ela ficar mais confortável. Mas hoje eu sei que foi por medo. Medo de que ela descobrisse. Medo de que a presença dela quebrasse o ciclo que ele mantinha no silêncio da noite. Na última noite, antes dela ir embora, eu acordei com sede. Fui até a cozinha beber água e ouvi vozes baixas vindo do quintal. Me aproximei devagar, sem fazer barulho. Era minha avó e minha mãe conversando. Você sabe o que ele tá fazendo, não sabe? Disse minha avó, num tom firme. Silêncio. Você já passou por isso, Maria. Você sabe como isso destrói uma criança. Minha mãe não respondeu de imediato. E então, ela disse algo que me gelou por completo. Pelo menos ela tem alguém que a ama. Naquela noite, eu entendi. Minha mãe sabia. Ela sempre soube. E, de alguma forma distorcida, achava que aquilo era amor, que era cuidado, que era proteção. No dia seguinte, minha avó foi embora, mas deixou um olhar para trás. Um olhar que me disse, eu vou voltar. E voltou. Mas o que aconteceu quando ela retornou? Você não vai acreditar. Anos depois, quando finalmente consegui contar minha história para um psicólogo, ele fez uma pausa longa, inclinou-se para frente e disse, Clara, o que você viveu tem nome. Se chama abuso institucionalizado familiar. É quando o próprio ambiente que deveria proteger legitima a violência. Na hora, eu não entendi direito o peso daquelas palavras. Mas hoje, olhando para trás, vejo que o ciclo de horror em que fui jogada era sustentado não só pelo meu pai, mas principalmente pelo silêncio da minha mãe. Depois que minha avó foi embora naquela primeira visita, o comportamento dela mudou. Ela começou a me escrever cartas, pequenas, escondidas. Dizia que estava tentando resolver uma coisa, que eu precisava ser forte, que ela estava comigo, mesmo longe. E cada carta que eu lia se tornava um fiapo de esperança no escuro. Porém, meu pai começou a perceber que algo estava diferente. Ele não era burro. Na verdade, ele era esperto. O tipo de esperteza fria, calculada, que lê o ambiente e muda de tom conforme necessário. Uma noite, ele entrou no quarto como de costume. Mas dessa vez, em vez de se aproximar de mim, ele sentou na beirada da cama e ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, ele disse, sua avó não vai te ajudar, Clara. Ela vai embora e esquecer, igual fez com sua mãe. Aquilo me arrepiou inteira. Ele sabia que minha avó havia passado pelo mesmo. E agora usava isso como forma de me manter no lugar. Nas semanas seguintes, ele voltou a agir com ainda mais cuidado em público. Trazia flores para minha mãe. Me dava presentes na frente dos vizinhos. E eu era a filha perfeita, que sorria em silêncio e escondia os hematomas na alma. Mas então, algo aconteceu. Minha avó voltou, sem avisar, sem batida de telefone. Apareceu no portão como um trovão. E quando vi seus olhos, encarando minha mãe, eu soube que ela não estava ali só para visitar. Naquela noite, ela dormiu no meu quarto e trancou a porta. Pela primeira vez, em muito tempo, eu dormi em paz. Mas o que ela fez no dia seguinte, ninguém esperava. Às 7 da manhã, ela acordou, passou um café, sentou na mesa da cozinha e falou, Maria, eu vou levar a Clara comigo. Minha mãe engasgou. Como assim? Como você ouviu? Ou você a entrega para mim, ou eu falo com o delegado da cidade vizinha, com o jornal, com a rádio. Eu faço barulho. Meu pai não estava em casa naquela hora. E minha mãe tremia. Ela não gritava, não reagia com violência. Ela simplesmente implorava. Não por mim, mas por ele. Ele vai me deixar, mãe. Ela dizia com os olhos marejados. E foi aí que minha avó falou algo que até hoje ecoa na minha mente. Melhor ele te deixar do que ele destruir o resto que ainda sobrou da sua filha. Na mesma tarde, minha avó me pegou pela mão, colocou uma mochila nas minhas costas e me levou para a cidade dela. Um lugar ainda mais afastado, ainda mais rural, mas era seguro. E ali, pela primeira vez, eu tive espaço para respirar.
No começo, foi difícil. Eu tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando. Chorava ao ver homens se aproximando. Tinha medo de barulho de porta. Medo de passos. Minha avó me levava ao médico, ao psicólogo, escondido, porque ela não confiava nas autoridades locais. E pouco a pouco, fui entendendo. Aquilo não era culpa minha. Nunca foi. Durante esse tempo, minha avó começou a contar histórias da infância dela. Histórias sombrias, dolorosas. Ela dizia que o pai dela fazia o mesmo com a mãe. E com ela. E que durante décadas, ela achou que era normal. Até que um dia, ela fugiu. E prometeu para si mesma que, se um dia visse aquilo acontecer com alguém, não ficaria calada. E cumpriu. Mas o silêncio não duraria para sempre. Meses depois, um envelope chegou pelo correio. Era da minha mãe. Eu tremia ao abrir. A letra dela era trêmula, quase irreconhecível. Ela dizia: Clara, me perdoa. Eu não sabia proteger nem a mim, quanto mais a você. Ele se foi. Levou tudo. Mas você está viva. E eu continuo aqui, pagando pelo silêncio que escolhi. Minha avó nunca comentou essa carta, mas sei que ela leu. Anos se passaram. Me formei. Estudei psicologia. Trabalhei com crianças. Me tornei a mulher que minha avó foi para mim. Um abrigo. Mas o que mais me marcou foi quando uma das meninas do abrigo que eu atendia olhou para mim e perguntou: Você acredita em monstros? Eu respirei fundo. Sentei ao lado dela e disse: Acredito sim, mas também acredito em quem tem coragem de enfrentá-los. O tempo passou. A dor, mesmo silenciada, nunca foi apagada. Ela virou cicatriz. E cicatrizes, por mais que não sangrem, doem quando tocadas com força. Foi por isso que, mesmo depois de tantos anos, quando recebi um telefonema dizendo que minha mãe havia morrido, eu simplesmente sentei no chão da cozinha e chorei por 22 minutos seguidos. Não porque eu a amava, mas porque nunca entendi como ela conseguiu assistir tudo aquilo. Calada. O enterro foi simples. Poucas pessoas, poucos olhares. A cidade ainda sussurrava pelas esquinas. Muitos tinham esquecido o que aconteceu. Outros fingiam que nunca souberam. Mas eu lembrava de tudo. Do cheiro do sabão em pó na roupa de cama. Do barulho da porta de madeira rangendo à noite. Do olhar vazio dela no café da manhã. No velório, uma senhora idosa se aproximou. Cabelos brancos, olhos fundos. Usava um vestido floral antigo, quase idêntico ao da minha avó. Ela me olhou e disse: Você é Clara, né? A neta da dona Iracema? Assenti. Ela olhou para o caixão e murmurou: Sua mãe nunca se recuperou. Ficava horas sentada naquele mesmo banco da praça. Às vezes chorava, às vezes ria sozinha. Mas sempre falava da filha. Dizia que você havia sobrevivido onde ela afundou. E então, antes de ir embora, ela me entregou um envelope amarelado, sem remetente. Só meu nome escrito à mão. Esperei chegar em casa para abrir. E quando abri, encontrei 3 coisas. Uma carta da minha mãe, uma fotografia antiga e uma chave enferrujada. A carta começava assim: Clara, se você estiver lendo isso, é porque já me perdoou ou porque ainda me odeia o suficiente para querer entender. Ela continuava explicando que durante toda a minha infância, ela vivia em transe. Um estado emocional em que o trauma dela com o próprio pai a fazia reviver sua infância cada vez que meu pai cruzava a linha com ela. E depois comigo. Não era que eu não via, filha. Eu via tudo. E era como se estivesse fora do corpo. Como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Porque, no fundo, eu achava que aquilo era o que o amor fazia. A carta era longa. Doía em cada frase. Mas o final me arrepiou. Sua avó, ela também sabia de mais coisas do que contou. Essa chave abre o porão da antiga casa dela. Vá até lá. Se quiser entender tudo, você vai precisar ver com seus próprios olhos. A foto anexada à carta mostrava minha mãe ainda criança, sentada numa cadeira, segurando um urso de pelúcia. Ao fundo, quase imperceptível, meu avô, com o mesmo olhar frio que eu reconheci no meu pai. Na semana seguinte, viajei até a casa abandonada da minha avó. A porta dos fundos estava caída, as janelas quebradas.
Mas o porão ainda estava lá. A chave girou com dificuldade. A madeira rangeu. Um cheiro de umidade e mofo tomou o ar. Desci lentamente, com a lanterna do celular tremendo na mão. Lá embaixo encontrei uma estante, de madeira antiga, um baú fechado e dezenas de cadernos, diários, todos escritos à mão. Relatos da minha avó, desde a adolescência até os últimos anos de vida. E neles, histórias idênticas à minha. Sobre o pai dela, sobre os vizinhos que sabiam, sobre a mãe que também assistia calada, sobre o dia em que ela fugiu e sobre o dia em que ela voltou e encontrou tudo acontecendo de novo. Dessa vez, com a própria neta. Num dos últimos diários ela escreveu: "Eu não consegui salvar minha filha. Ela me odiou por não ter feito nada, mas jurei que se tivesse outra chance, salvaria a próxima. E Deus me deu Clara." Fechei o caderno com as mãos tremendo. Olhei ao redor. A luz da lanterna começava a poesia a falhar. E por um segundo, achei ter ouvido o rangido de uma porta se abrindo lá em cima. Subi rapidamente. A casa estava vazia, mas deixei a chave pendurada na maçaneta do porão. Porque se alguém mais precisar voltar ali, que tenha coragem. Hoje estou com 38 anos. Tenho uma filha. E toda noite, antes de colocá-la na cama, olho nos olhos dela e digo: se um dia algo te machucar e você não souber como dizer, segura minha mão. Nem que seja só por um segundo. Porque eu nunca vou me calar por você. A maldição do silêncio em nossa família morreu comigo. Mas a história talvez ainda não tenha terminado. Porque outro dia recebi uma mensagem anônima no celular. Você não sabe toda a sua verdade sobre sua mãe, nem sobre seu pai. Quer saber por que ele nunca foi preso? Pergunte à tia Lourdes. Ela tem a fita. Eu não tenho tia chamada Lourdes. Pelo menos, não que eu saiba.